Olá, meninas! Me contem aí. Vocês estão morrendo de medo, estão com a sensação de que vai vir um Alzheimer antes do tempo, um Alzheimer precoce? Já procuraram pelo Google o que pode ser esquecimento dos 40 mais, 50 mais? Será que eu estou começando um quadro de demência? Se isso é algo que te assusta, cola aqui nesse vídeo que ele foi feito especialmente para vocês. Mas antes de me estender um pouco mais sobre esse assunto, eu vou me apresentar. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Júlia Azevedo e eu sou uma ginecologista que ama e que estuda muito esse universo de perimenopausa, de menopausa e todas as alterações que acontecem nessa fase de vida das mulheres, que é tão importante. Se esse é um assunto do interesse de vocês, ativem o sininho, se inscrevam no canal para sempre receber novidades. E se vocês têm amigas ou familiares que estão sofrendo nessa fase, encaminhe esse vídeo para elas que elas também tenham sempre informação sobre esse assunto e sobre essa fase de vida das mulheres. Let's go! Me conta aí, vocês têm percebido que se esquecem da chaleira no fogão quando vão ver o fogão tá ligado? Ou então tinham um compromisso que vocês esquecem completamente, que vocês passam no sinal vermelho no meio do trânsito, fazem um monte de barberagens no trânsito e vocês nunca foram assim. O que está acontecendo? Vou contar para vocês. O que está acontecendo agora é a perimenopausa ou a menopausa. A confusão mental, o brain fog, a névoa mental é um dos sintomas mais comuns dessa fase de vida das mulheres. E é um sintoma que nos traz muita angústia. Por quê? Geralmente é uma fase de vida em que nós temos muitos compromissos, sejam eles profissionais ou da nossa família, e a gente tem a sensação de que não vai dar conta. Eu tenho algumas pacientes, assim, professoras, por exemplo, que daqui a pouco estão lá na frente, naquela turma enorme de alunos, e falam uma besteira ou se esquecem completamente de uma coisa super simples e ficam muito angustiadas com isso, passam vergonha. Ou às vezes algumas que trabalham, por exemplo, com contabilidade e se perdem. Ontem mesmo atendi uma advogada que me disse assim: eu não consigo mais me concentrar e o meu trabalho exige muita concentração e eu não tô conseguindo. Esse é um sintoma muito comum e que acontece muito nessa fase de vida. E esse vídeo é para explicar três coisas. Uma é quando que isso acontece, por que isso acontece e o que a gente pode fazer nesses casos. A pergunta número 1, quando que isso acontece? A gente sabe que todo o nosso organismo tem receptores de estrogênio, que é o principal hormônio que deixa de ser produzido com a menopausa. E talvez o órgão que mais sofre com a menopausa justamente é o cérebro. Sabe que o estrogênio desempenha várias funções no cérebro das mulheres. E por isso, no momento em que as mulheres começam a ter queda da produção do estrogênio, isto é, na perimenopausa, elas podem já iniciar um processo de confusão mental, névoa mental e perda de memória. Isso pode acontecer, inclusive, muitos anos antes de parar a menstruação. Sabe que algumas mulheres chegam a ficar 10 anos com sintomas até, de fato, parar a menstruação. Se vocês ainda menstruam, mas começam a sentir sintomas, vocês devem se perguntar: será que eu posso estar na perimenopausa? E por que isso acontece? Como eu falei para vocês, nós temos receptores de estrogênio em todo o corpo. O estrogênio ele serve não só para as funções reprodutivas, para que as mulheres ciclem e engravidem, mas ele desempenha funções em todo o organismo. E a gente sabe que o cérebro tem receptores de estrogênio praticamente em todas as áreas. E é o órgão que mais sofre as modificações vindas da menopausa e da perimenopausa. Existem duas áreas cerebrais muito importantes tanto para desenvolvimento de memória, como também a gente sabe que elas sofrem muito influência da queda dos níveis de estrogênio, que são elas o córtex pré-frontal, que é essa parte mais anterior do nosso cérebro, e também o hipocampo. O córtex pré-frontal, ele tem uma função na tomada de decisões. O que a gente tem que fazer hoje? Sabe aquele checklist de tudo que a gente tem que fazer no dia? Então, ele vai ser determinado pelo córtex pré-frontal. E no momento em que a gente tem queda dos níveis de estrogênio, esse checklist, a gente deixa de ter ele naturalmente. E o que isso acontece? A gente começa a esquecer de compromissos. Coisas que a gente tinha marcado que, se não estão anotadas, pode saber, a gente vai esquecer. Além disso, o hipocampo é uma parte mais profunda do cérebro e ele vai ter uma ação importante na formação da memória, no aprendizado.
E a gente sabe que ele também sofre influência com a perda dos níveis de estrogênio. E com isso, a gente fica com mais dificuldade na formação de memória. A gente não consegue aprender, a gente lê, parece que não aprendeu nada com aquilo que estava escrito. Não sei se já aconteceu com vocês lerem uma página inteira de um livro e aí se darem conta, não, o que estava escrito aqui eu já não sei mais. Isso acontece por uma atuação no hipocampo. Uma coisa muito interessante é que a gente sabe que mulheres que tenham muitos fogachos ou fogachos muito intensos, elas tendem também a ter maior prejuízo na memória e na cognição. Por que isso acontece? A gente não tem muito claro. Se seria simplesmente por uma falta de estrogênio no cérebro dessas mulheres. A gente sabe que o centro de regulação da temperatura das pessoas é no cérebro também, então talvez sejam cérebros que sentem mais esse déficit de estrogênio e por isso elas têm mais calorões e elas têm piora da cognição. Talvez por uma questão de elas ficarem desorientadas com aquele calorão, elas se perdem e isso deixa elas mais zuretas, vamos falar assim, e por isso elas têm um prejuízo na cognição e na memória. E também existe um outro mecanismo indireto que seria através do sono. Quando a gente não dorme bem de noite, como que a gente fica no dia? A gente não sabe nem o que está acontecendo. Então, mulheres que têm muitos calorões noturnos, que precisam acordar e que não tenham sono de boa qualidade, elas tendem a ter também, por esse efeito indireto através do sono, mais sintomas de névoa mental. E o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, se acalmar. Provavelmente, muitas de vocês que chegaram nesse vídeo até agora tenham chegado através do Google, com pesquisas do tipo demência precoce, Alzheimer precoce, o que pode estar acontecendo, e aí caíram aqui. Primeira coisa, parem de enlouquecer. Mesmo que vocês tenham história familiar para demências, para Alzheimer, não pensem que isso vai ser já um sinal de uma demência. Muito provavelmente, se vocês têm por volta dos 40, dos 50 anos, é muito provável que o que esteja acontecendo são as alterações cognitivas próprias desse período de perimenopausa e da menopausa. Isso não significa que vocês vão ter uma demência mais precoce nas suas vidas ou que vocês vão ter um prejuízo das suas funções cognitivas a partir de agora. Existe uma grande chance de vocês recuperarem muito bem isso e desenvolverem muito bem aquilo que vocês têm que desenvolver nas vidas de vocês. Além disso, a terapia hormonal, a reposição hormonal do estrogênio, tem um papel nessa função cognitiva. A gente acaba observando que quando as mulheres estão na sua transição menopausal ou recém entraram na menopausa e a gente faz a reposição hormonal, elas melhoram em relação à memória e em relação a essa névoa mental. Os dados dos estudos são ainda um pouco conflitantes em relação a isso, porque a gente tem estudos que incluíram mulheres muito mais velhas, mais de 65, às vezes 70 anos, e que começaram a reposição hormonal naquele momento. E nessas mulheres mais velhas não se viu melhora da função cognitiva. Então o que a gente acredita é que exista uma janela de oportunidade da reposição hormonal quando a gente fala em cognição. Quando a gente usa a reposição na perimenopausa ou até 10 anos após a menopausa, a gente tende a ter um benefício. Mas começar muito mais tarde pensando que isso vai recuperar ou prevenir um Alzheimer, é muito provável que a gente não consiga benefício nenhum. Além disso, a gente sabe que exercício físico, sim, fazer exercício regularmente é uma das coisas que mais tem evidência de melhora de função cognitiva. A gente precisa se exercitar regularmente. Provavelmente por um efeito de proteínas liberadas pela própria musculatura. Quando a gente faz o exercício, elas vão ter uma função no cérebro e assim melhorar esse processo de memória, de aprendizado e também prevenir as demências. Além disso, é essencial a gente ter uma boa qualidade de sono, a gente fazer uma boa higiene de sono. Muitas mulheres dormem muito mal e aí quando a gente não dorme bem, o outro dia pode saber, vai ser estranho, a gente vai ficar muito perdida, vai ter essa névoa. As pessoas falam com a gente ouve e não escuta, não é essa a sensação? Então dormir bem, fazer uma boa higiene do sono vai ser fundamental para melhorar a cognição no dia seguinte. A gente sabe que várias comorbidades, várias outras doenças podem surgir nessa fase de vida das mulheres. Doenças psiquiátricas, alterações psicológicas podem acontecer nessa fase, como por exemplo a depressão. E isso pode trazer até um prejuízo maior na cognição e na formação de memória. Então muitas vezes a gente vai ter que tratar essas condições, como a depressão, como quadros de ansiedade, transtornos de humor, para que a gente consiga memória adequada, para que a gente consiga melhorar esse aspecto. Outra coisa, atividades cerebrais. Podem ser jogos, palavras cruzadas ou mesmo trabalhar o cérebro em áreas que a gente até então não trabalhava.
aprender coisas novas, tocar um novo instrumento, aprender uma língua nova. Aproveitem essa oportunidade para aprender coisas que vocês até então não conheciam, fazer cursos de coisas que vocês sempre tiveram vontade, nunca tiveram talvez oportunidade ou tempo, enfim. Então aproveitem para conhecer coisas novas, aprender coisas novas, que sim, trabalhar o cérebro faz toda a diferença. Por fim, só gostaria de falar um pouco sobre prevenção de Alzheimer e reposição hormonal. Até o momento, a gente tem dados muito conflitantes se a reposição hormonal seria uma forma de prevenir a doença de Alzheimer. Como eu falei para vocês, é muito provável que exista uma janela de oportunidade quando a gente fala nesse tipo de prevenção. Então, a gente começar uma reposição hormonal em mulheres que já entraram na menopausa há muito tempo, provavelmente não tenha benefício. Mas quando a gente trata mulheres durante a sua transição menopausal ou logo que elas tenham entrado na menopausa, é muito provável que ali sim a gente tenha um benefício, uma proteção contra a doença de Alzheimer. Dados definitivos em grandes estudos sobre isso a gente ainda não tem, mas a gente acredita sim que, principalmente em casos de mulheres que entram na menopausa mais precocemente, aquelas abaixo dos 40, dos 45 anos, essas mulheres terão benefício na prevenção de outras doenças também, mas também da doença de Alzheimer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido bastante esclarecedor, que vocês se acalmem em relação a isso e procurem ajuda caso vocês precisem. Beijos, até o próximo vídeo.